Olá, estudantes e professores do nono ano, sejam muito bem-vindos de volta aqui, né? Depois dessas fériasinhas que todos tivemos, né? Então, vamos começar de novo mais uma aula de ciências aqui. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a Covid, né? Sobre as formas de prevenção, tá certo? E também começaremos o nosso assunto, né? O nosso primeiro assunto, né? O assunto da trilha 1, tá certo? Então, ó, formação e evolução do universo, tá certo, pessoal? Eu não estou sozinha aqui no estúdio, né? Também tenho a companhia da nossa intérprete de Libras, Elaine. Tudo bom, Elaine? Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio hoje. E também estou acompanhada da querida professora Isabel Borges. Tudo bem, professora? Tudo bem. Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos a esse recomeço. Estamos muito felizes por estar aqui de volta com vocês. Joia, professora. E nós estamos aqui também muito felizes, né, de estarmos todos juntos novamente, né? Então, vamos lá, gente. Olha só, já trouxe aqui uma frasezinha para a gente iniciar esse novo bimestre aí. Então, você é o seu único limite. Olha essa foto aí, né? A gente tá vendo essa moça pulando, né, de um lugar para outro e parece ser um lugar bem perigoso, né, que ela se arriscou. Então, gente, nós somos o nosso único limite, né? Se a gente quiser continuar, né, andar para frente, evoluir, a gente também precisa fazer a nossa parte, não podemos desistir, tá certo? Foco, força e fé, né, gente? Aí na nossa caminhada, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver aqui alguns informes. Professora Isabel, quer falar um pouquinho dos informes? Vamos sim, Carol. Vejam, pessoal, no início das nossas aulas, nós vamos sempre estar falando a respeito, não é, de saúde. E aí, cada mês do ano, existe campanhas, né? Existe combate, conscientização relacionada a algum tipo de doença. E fevereiro não é diferente, só que fevereiro está com duas cores, o laranja e o roxo. O laranja em relação ao combate à leucemia, né? Um mal muito sério, que vai aí a questão dos nossos glóbulos brancos, que começam a fazer um trabalho errado dentro do nosso corpo e traz grandes complicações. No decorrer do mês, nós vamos dar mais informações a respeito da leucemia. Temos também aí a questão da conscientização e prevenção ao lúpus, fibromialgia e o mal de Alzheimer. Também, durante o mês, a gente vai falando aqui, dando sempre alguma informação em relação a isso, né? Posso continuar, professora Carol? Pode sim, professora. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente vai no início sempre falar de saúde, de bem-estar, antes da gente aprofundar aí no nosso conteúdo do dia. Então, a questão, gente, queremos fazer esse alerta aqui, ó. A pandemia não acabou. Cuide e se cuide. No momento que cada um de nós estamos cuidando, né, em relação a lavar as mãos, a usar máscara, ao distanciamento e principalmente a vacina, a gente está cuidando de nós e de todas as pessoas que estão à nossa volta. Não esqueça a questão do protocolo de isolamento. Então, é muito importante a gente saber se na testagem deu positivo, então existe um protocolo para a gente seguir quando tem sintomas e quando está sem sintomas. Esse protocolo é muito importante para nós profissionais e para vocês estudantes também, que é uma forma da gente não contaminar as outras pessoas. Ficar em casa, fazer o período, né, às vezes de 7 dias, dependendo do tipo aí o sintoma que nós vamos estar. Então, aqui o nosso alerta é, vamos vacinar. Vocês já se vacinaram? É muito importante parar para pensar. E aí existem formas da gente poder fazer isso, né, Carol? É verdade, professora. Obrigada, viu? Olha só, então, continuando aqui com nossos informes, né? Olha aí, gente, joga aí na tela, Devinho, para eles. Quem não tem acesso à internet, o que é que pode fazer? Vai na unidade de saúde da família, tá? Mais próxima da sua casa. Também, não esqueçam, tá? De levar comprovante de residência, né? Com o seu nome e o documento com foto, para vocês se identificarem
lá na unidade de saúde da família. Tá certo, pessoal? Então, lembrando, quem não tem acesso à internet, vai lá na unidade de saúde da família. Outra coisa, gente, é importante a gente saber, ó, sobre o nosso sistema imunológico, né? O que é o sistema imunológico? Ele vai defender o nosso organismo contra ações de agentes patogênicos. O que são os agentes patogênicos? São os vírus, as bactérias, são agentes causadores de doenças, tá certo? As vacinas, pessoal, as vacinas, elas são importantes para a gente precisa tomar vacina, porque a vacina vai estimular o nosso sistema imunológico, né, a formar anticorpos contra esses agentes patogênicos, contra esses agentes causadores de doenças, tá certo? Então, ó, mais outra coisa, as doenças, né, são essas alterações aí no nosso funcionamento normal do corpo, né? Então, quem é que gosta de ficar doente? Ninguém gosta, né? Principalmente quando a gente começa a sentir, né, passar pelos sintomas da doença, então ter uma febre, né? Aquela dor no corpo, tosse, tudo isso são sintomas. E quando você estiver passando por algum sintoma desse, é importante que você vá fazer o exame, já que a gente está passando por essa doença tão grave aí, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Prestem atenção nos sintomas do corpo de vocês, né? Se o corpo não estiver funcionando bem, preste atenção nisso. Tipos de imunidades. Olha só, quer falar um pouquinho, professora, dos tipos de imunidades? Vamos, Carol. A questão aí, não é? Existe a questão da imunidade natural, que é aquela que o nosso corpo, não é, recebeu desde a época da gestação, quando ainda estávamos no útero da nossa mãe. É bem interessante em relação a isso, a gente saber que no momento que a gente estava, né, que nós estávamos sendo gerado, então nós já estávamos recebendo uma imunidade. Aí, após o nascimento, vem a questão da amamentação. O leite materno é um verdadeiro, não é assim, vamos dizer assim, um presente, porque está dando para a gente uma série, né, de ajuda, desde a questão emocional até mesmo a questão física. Porque não é só encher a barriga do bebê, né, professora? É uma questão de protegê-lo também, né, contra os agentes patogênicos, né? Pode continuar, professora. E aí vem a questão da imunidade artificial, aquela que a partir de muito estudo, não é, de um grupo de cientistas, de um grupo de estudiosos que se dedicam, minha gente. Como nós aqui, professores, nos dedicamos para fazer uma aula bem legal, a gente se dedica, a gente estuda, a gente prepara. Os cientistas também, eles passam anos, às vezes, pesquisando, né, desenvolvendo uma vacina. No nosso caso agora da Covid, eles tiveram de ter um trabalho, vamos dizer, muito intenso, para em pouco tempo desenvolver aí a vacina. Então a gente vê no artificial a vacina, a questão do soro, né? Às vezes é assim, professor, e esse soro? A questão do soro vou dar um exemplo bem simples. Uma mordida de cobra. Então, você vai procurar o posto de saúde, vai descrever, e aí você vai ter como tomar aí um soro para poder fazer o quê? Para neutralizar, para aquele veneno não lhe trazer mal nenhum. E vem também outros e outros, não é, professora Carol, em relação aí ao artificial. É verdade. Então, o soro, gente, ele vai se diferenciar da vacina apenas por uma coisa, né? A vacina, ela é prevenção, né? E o soro, ele só vai ser utilizado no caso depois que você sofreu, né? Alguma coisa, né, professora? Foi picado por uma cobra, por um escorpião. Então, é bom também lembrar de quando isso acontecer, tentarem pegar características do animal que lhe picou, né? Porque você vai ter que dizer mais ou menos qual é o animal. Porque lá tem soro antiofídico, né? Soro contra a picada de cobra, mas para determinados tipos de cobra. Então, se der também levar o escorpiãozinho que lhe picou, tá certo? Então, preste atenção nisso, tá? Não pode ser qualquer tipo de soro. Importante, né, prof? Também. Pronto, vamos continuar aqui. Então, vamos dar uma lidinha aqui nessa frase importante, tá? Vacinas nada mais são do que os patógenos causadores de doenças enfraquecidos, mortos ou fragmentos deles,
que são injetados nos organismos para simular uma infecção natural. Então, por isso que a vacina é chamada de imunização ativa artificial. Então, vamos ver aqui direitinho como é que isso acontece. Ó. Presta atenção aí nesse slide que ele está deixando bem separadinho, né? Como é que é essa vacina com vírus vivo atenuado e vírus morto inativado. Então, ó, as vacinas são compostas por bactérias ou vírus atenuados ou inativados. O que é que isso quer dizer? Na vacina que tem vírus vivo atenuado, quer dizer que ele está enfraquecido. Ele não vai causar doença, gente. O que é que ele vai fazer, esse vírus atenuado? O que é que ele está ali fazendo dentro da vacina? Meu Deus, professora, vão botar vírus dentro de mim, então vão me dar doença. Não. Esse vírus, ele está ali enfraquecido justamente para apenas estimular o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra a doença. Então, ele não vai te causar a doença, ele só vai estimular o seu sistema imunológico a trabalhar, ou seja, a produzir os anticorpos, tá certo? E outros tipos de vacina tem os vírus mortos inativados. Então, basta um fragmento, né, daquele vírus ali naquela vacina para que o seu sistema imunológico seja estimulado. Então, isso vai depender muito do agente patogênico, tá? Quer falar mais alguma coisa, professora? Eu acho que isso é bem interessante, né, Carol? Quando a gente estimula aqui, o nosso grande objetivo é dizer para vocês que nós tomamos vacina desde bebê, né? Algumas vacinas são dadas ainda no momento, antes de sair da maternidade, o bebê já está tomando ali vacina. Então, é algo que já faz parte do nosso dia a dia, posso dizer assim. Então, aí a Covid é só mais uma vacina, gente. E o nosso pedido aqui é que vocês, né, procurem ou agendar, se estão com o celular em casa. E para quem não tem, quem está aí sem condições de agendar pelo celular, vai no posto de saúde e agenda. E aí a gente vai estar bem mais protegido, né, Carol? Verdade. Ótimo, professora Isabel. Então, só para vocês verem aí, ó, olha as doenças que são doenças, as doenças que a gente vai utilizar a vacina com vírus vivo atenuado, ó. BCG, cachumba, poliomielite, rubéola, sarampo e varicela. E aí, nos vírus mortos inativados, a gente tem hepatite A e B, influenza, raiva, HPV, difteria e tétano. Tá bom, amores? Então, vamos seguir aqui. A vacina salva vidas. Então, procurem se vacinar, gente. Vamos nos cuidar. E cuidar também dos outros, porque quando a gente se vacina, a gente também automaticamente já está protegendo outras pessoas, tá certo? Vamos seguir aqui. Agora sim, nosso assunto de hoje. Joga aí na tela, Devinho, por gentileza. Eu quero que todo mundo observe aí essa figura, né, que eu coloquei, essa foto bonita, né? Mas aí eu tô perguntando para vocês, você já ouviu falar no Big Bang? Aí vocês vão olhar assim para esse relógio bonito lá na Inglaterra e vão dizer: professora, já ouvi falar, mas é assim que se escreve mesmo? A gente vai falar hoje da Inglaterra? A gente vai falar desse relógio, é? Não, gente, o relógio é o Big Bang, né? Então, preste atenção aí, olha como é diferente a escrita Big Bang e Big Bang, tá? Olha só, a gente vai falar hoje dessa teoria aí do Big Bang, como foi que iniciou a formação do nosso universo. Então, a teoria do Big Bang é uma das mais aceitas, né, sobre a formação do universo dentro da ciência, tá bom? Então, a gente vai ver esse diálogozinho, né? Na verdade, um não responde, o outro só pensa, né, na reação dele. Mas olha só. O personagem aí, ele tá falando, o universo surgiu de uma explosão há cerca de 14 bilhões de anos. E o colega dele, ó, só pensando, meu Deus do céu, né? Oh, olha a carinha dele, professora. Pois é, então, 14 bilhões de anos, gente, um pontozinho material superaquecido, né? Explodiu no universo e aí começou aí essa formação, né? Espalhou material, espalhou poeira, espalhou
vários elementos químicos, né? E começou aí essa grandiosidade, né? Que nem a gente ainda não sabe a imensidão que tem esse universo, né? De tão grande. Palavra melhor não teria. Então, olha aí, ó, uma simulação para vocês verem de como foi essa explosão, né? Pois é, né? Olha aí, vamos ver novamente. Deixa eu ver. Aí agora, ó. Então, uma coisa muito forte, tá, gente? A gente não consegue nem imaginar a força, a energia que emanou aí, né, professora? Uma coisa bem... Então, gente, para a gente entender, né? Depois que o Big Bang aconteceu, para a gente entender aí o que acontece, a gente tem um calendário cósmico. Como é esse calendário, prof? Esse calendário é para a gente conseguir enxergar como foi ao longo desse tempo, né? Como foi essa evolução. Então, tá, o Big Bang explodiu, né? Explodiu aquele pontozinho material, né? E depois disso, o que que aconteceu? Como foi que as coisas foram se formando, né? Então, é para isso que esse calendáriozinho cósmico tá aí. Então, como é que ele funciona? Dá uma olhadinha aí na tela de vocês. Ele funciona da seguinte forma. Nós temos aí essa escala de 13,8 bilhões de anos do universo, tá? E ela está distribuída durante um ano do nosso calendário. Então, a gente pegou esses 13,8 bilhões e dividiu aí nos meses do nosso calendário. Então, janeiro, fevereiro, março, até dezembro, tá? Então, durante esse ano do calendário cósmico, a gente vai entender aí o que aconteceu, né, em cada ponto desse calendário. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, olha aí, tem um telescópio em órbita. O que é isso em órbita, né? Está orbitando o nosso planeta, ele está em redor aí do nosso planeta no universo, né? No espaço, mas orbitando a Terra. Então, esse telescópio, ele está aí orbitando, mas quando a gente olha para o universo, daqui da Terra, a gente olhando todas as galáxias, né, os planetas que a gente encontra por aí, a gente está sempre olhando para o passado. É muito estranho isso, né? Mas é verdade, tá? Então, a distância, por exemplo, se o planeta que a gente está observando está a 13 milhões de anos-luz da Terra, isso quer dizer que a gente está olhando 13 milhões de anos no passado. Professora, isso é muito louco, não é, professora? Diga aí. E a questão aí do céu, não é, Carol? A curiosidade, o homem sempre, desde os tempos mais remotos, desde o homem primitivo, ele já tinha o fascínio pelo céu. Uhum. E aí, os estudiosos e a tecnologia vai ajudando, à medida que vão desenvolvendo equipamentos, né? Imagina os primeiros, vamos dizer assim, como a luneta. Imagina hoje ter determinados equipamentos que estão aí, ó, no espaço, sendo liberados e trazendo para a gente, né? Como é que a gente sabe isso? Através de imagens que esses equipamentos capturam. Então, isso aí também é fantástico, além dessa imaginação, que às vezes a gente não consegue mensurar. Que o que a gente está enxergando, de fato, é o passado. Pois é, gente. Olha, hoje, né, a gente ainda não consegue se distanciar, ter um telescópio desse tão distante que a gente consiga virar ele para a Terra e ver milhões de anos atrás. Porque olha como seria, ó, se a gente virasse esse telescópio para a gente nesses milhares de anos-luz de distância, talvez a gente conseguisse ver os dinossauros aqui na Terra, viu? Olha como é complicado para a gente imaginar uma coisa dessa, né, gente? Mas é assim que funciona lá em cima, viu? Nessa vastidão aí, né? Escura, né? Só tem luz quando há uma estrela, né? Que brilha bastante, mas enfim. Vamos seguir aqui no nosso calendário cósmico. Olha só, temos aí de janeiro a maio do nosso calendário cósmico, né? Lembrando que temos aí quase 14 bilhões de anos distribuídos nos 12 meses do nosso calendário, tá? Então, nesse período aí, né, o que a gente sabe desse período? A gente sabe que quando os telescópios
os telescópios olham para o universo, a gente está vendo o passado, né? Ou seja, a gente está voltando no tempo. E aí, a gente também aplica isso aí em modelos físicos, né? Então, esses modelos que vêm de teorias da física é que trazem essas informações para a gente, tá? Então, ciência está em tudo, viu, gente? Tudo isso é pesquisa científica. Então, no início aí de janeiro, 1º de janeiro, logo quando a gente está na viradinha aí, né? De janeiro, início de janeiro, 1º, 2º de janeiro. Então, começou aí a explosão, né? Teve essa explosão, então, dia 1º de janeiro, a gente inicia com o Big Bang, tá certo? Lá para o final de janeiro, já começa o quê? A formação da nossa Via Láctea, que é o quê? A nossa galáxia, tá certo? Então, a gente vê aí, no final de janeiro, início da Via Láctea. Já lá em maio, ó, aí vai esse tempo todinho, tá? Passa aí fevereiro, março, abril. Lá para maio, a gente já consegue perceber, ó, o disco aí da nossa Via Láctea, tá certo? Olha como é branquinho, por isso que é Via Láctea, né, gente? Isso aí vem de leite mesmo, né? Essa corzinha branquinha, tá certo? Então, ó, vamos continuar aqui. Olha só, aqui da Terra, a gente consegue ver em determinados lugares que são mais escuros, tá? Onde não tem iluminação de populações morando, né? Porque toda essa luz que o ser humano liga durante a noite bloqueia também a nossa visão do céu, tá? Então, quando a gente vai para lugares onde não tem civilização, lugares mais escuros, a gente pode ver braço da Via Láctea. Olha só, esse é o braço aí, ó. Joga aí, por favor, Deivinho, novamente. Vocês estão vendo essa linha passando aí no céu, o céu todo estrelado. Não parece uma linhazinha? Pronto, é um dos braços da nossa Via Láctea, tá certo? Vista da Terra. Agora, vista do espaço. Olha como nossa Via Láctea é. Vocês estão vendo aí que ela é bem espiralzinha. Dá para perceber isso, não dá? Então, cada espiralzinha dessa é o que a gente está chamando de braço, tá, gente? Então, aquele braço que a gente está vendo é o braço onde a gente tá certo? O braço que a gente vê aqui, ó, da Terra, é o braço onde a gente se encontra. A gente tá vendo, né, o contorno dele aí, tá? É muito linda, né, professora? Belíssima, né, Carol? Eu acho. E aí, quando você diz, né, o formato dela em espiral, né? Isso. Espiralada. Espiralada, exatamente. Aí, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, gente, ó, setembro, nosso sistema solar já começa aí a se formar, né? Em outubro, a gente já começa a ter oxigênio para as plantas fazerem fotossíntese. Novembro do nosso calendário aí, cósmico, células eucarióticas, ou seja, já existem seres, né, com células eucarióticas aí que apresentam o quê? O envelope nuclear, né, núcleo definido. E em dezembro, a vida já nos seres com várias células, a célula multicelular. O mês de dezembro é o que acontece mais coisa. Isso quer dizer o quê, professora? Isso quer dizer que são eventos mais recentes, tá certo? Então, joga aí, Deivinho, para eles conseguirem ver. Então, a gente tem aí, ó, dia 15 de dezembro, né? Metade de dezembro já, quase no finalzinho do nosso calendário. Traços fósseis, né? A gente já consegue achar aqui na Terra traços fósseis dessa época, tá? Desse calendário cósmico. Dia 17 de dezembro, ossos e conchas. Então, os homens já começaram a achar ossos e conchas, né? Os vertebrados terrestres já estavam presentes aqui no dia 18 de dezembro. Gente, lembra que nesse calendário cósmico a gente já está aqui mais recente, né? Dezembro é mais perto da idade que a gente está agora, tá certo? Da idade da Terra que a gente está agora, tá? Mas mesmo assim são aí uns milhares de anos, viu? Se liguem aí nessa história. Então, ó, plantas terrestres no dia 20, peixes com mandíbulas, insetos, tudo isso se aproximando dos últimos 10 dias de dezembro. Até que no dia 30 de dezembro, a extinção dos dinossauros acontece. Olha aí, ó, 30 de dezembro. Vê, a gente já está bem no finalzinho, no último dia do nosso calendário cósmico, tá? Então, os dinossauros
foram extintos ontem, praticamente, tá certo? Diante desses 14 bilhões de anos que o universo tem, os dinossauros praticamente foram extintos ontem. Mas para a gente que vive 90 anos, né, professora? 100 e poucos anos no máximo, o homem chega, para a gente é muita coisa, né? Aí, ó, vamos ver. No dia 31 de dezembro, tudo isso aconteceu. O homem começou a caminhar ereto, o cérebro do homem já triplicou de tamanho. E no último minuto aí, né, 11h59, começaram as migrações humanas. Isso quer dizer que praticamente um minuto atrás foi que os homens começaram a sair de um lugar para outro, né, com maior facilidade, né, se transportar de um lugar para outro. E no último minuto, o que é que aconteceu, gente? A vida humana está nesse último minutinho aí, ó. A vida humana só dura nesse calendário cósmico cerca de 23 segundos cósmicos. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente pisca o olho, é o tempo que a vida humana está aqui no nosso planeta. Gente, é uma loucura isso, né, professora? É muito fantástico essa questão que você está trazendo, para a gente começar a ver realmente o que acontece e tentar mensurar um pouquinho esse tempo, esse período, né? Para saber que essa questão do ano que você trouxe é algo só para a gente situar, para a gente imaginar. E quando você diz agora, piscou o olho, acabou a vida humana, aí é que a gente acha assim mais fantástico ainda essa comparação. Você piscou, o tempo da gente piscar o olho é o tempo que o ser humano está aqui no universo, tá certo, gente? É isso que quer dizer, essa comparação aí do tempo que a gente vive pro tempo, né, de bilhões de anos no nosso calendário cósmico. Olha, é muita loucura, né, gente? E aí, vocês gostaram dessa aula? Essa história de voltar no passado quando você olha para o universo? Isso é de deixar qualquer um perturbado, né? Como assim, se a gente sai da Terra, a gente olha para os outros planetas, né? Olha para as outras galáxias e está olhando para o passado delas, há milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, como assim? E se a gente for bem longe, prof, e virar para cá, para a Terra, a gente pode ver os dinossauros? E aí? Muita loucura. Então, é de se pensar, tá, gente? Então, o que foi que a gente viu hoje? Informe sobre a Covid, sobre vacina, se vacinem, se cuidem, né? Foi isso que a gente viu hoje. A teoria do Big Bang, o calendário cósmico e a evolução do universo. Vou me despedindo aqui de vocês, vou deixar a professora Isabel também dar um tchau para vocês. Tchau, pessoal. Encontro com vocês aqui na próxima aula, né? Já comecem a dar uma olhadinha na trilha da primeira semana para poder ampliar, né, esse conhecimento, para poder construir mais fundamentado. Então, esse é o meu recadinho e até o nosso próximo encontro. Continuem nos acompanhando aí, gente. Até a próxima. Tchau.